Opa, e aí pessoal, aqui é o João Vitor, seu monitor de Física 1, e agora a gente vai resolver a questão número 8 da lista 5, beleza? Ela diz o seguinte, o enunciado: um menino desce uma montanha de gelo em um trenó até chegar a um platô, superfície horizontal, sem atrito, a uma velocidade de 10 metros por segundo. O menino tenta frear, mas a superfície não tem atrito, por isso ele resolve atirar a sua mochila, que tem massa igual a 15 kg, para frente, sabendo que o conjunto todo, composto do menino, da mochila e do trenó, possui massa igual a 90 kg. Qual deveria ser a velocidade de arremesso da mochila para que o menino conseguisse frear? Ele me pergunta, e também me pergunta, se o garoto conseguiu arremessar a mochila a 20 metros por segundo, de quanto a sua velocidade e do trenó diminuíram? Bem, primeiro a gente vai responder a primeira questão que ele pede aqui. O que ele está pedindo em primeiro lugar? Ele está pedindo qual é a velocidade da mochila que o garoto deve arremessar a mochila para que ele e o trenó fiquem parados depois do arremesso. Bom, nesse caso, a gente necessariamente aqui, galera, vai ter uma conservação do momento linear, ou seja, o impulso total do sistema ele vai ser igual a zero. Você não vai ter impulso do sistema. É claro que vai rolar o impulso do garoto sobre a mochila e da mochila sobre o garoto, mas o sistema garoto, trenó e mochila vão ter um impulso resultante igual a zero, necessariamente, ok? Como eu sei que nesse caso você tem uma conservação do momento linear? Como eu sei que o momento linear final é igual ao momento linear inicial? Porque não existe nenhuma outra força externa que atua sobre o sistema, garoto, trenó e mochila. Não tem atrito, não tem resistência do ar. A única coisa que a gente tem aqui de forças são a força que o garoto faz na mochila, arremessando ela, e por reação, a força que a mochila faz no garoto. A gente tem necessariamente um par ação e reação nesse sistema, atuando somente. Logo, o impulso é igual a zero do sistema, tá? Do sistema, garoto, trenó e mochila. E não existem outras forças externas que atrapalhem o meu movimento, de alguma forma. Se eu sei que o impulso do sistema é igual a zero, ou seja, o impulso eu posso dizer como variação do momento linear final, esse PF significa momento linear final, menos momento linear inicial, esse PI significa momento linear inicial, tá? Isso necessariamente vai ser igual a zero, tá? O impulso resultante do sistema. Por quê? Porque a gente tem, nesse caso, uma conservação dos momentos lineares, final e inicial. Então eu posso jogar o meu momento linear inicial para o outro lado, tá? Negativo fica positivo. E agora eu tenho que determinar simplesmente quais são os meus momentos lineares final e inicial. Muito simples. Nesse caso aqui, o que ele quer? Ele quer a velocidade da mochila. Quando o menino consegue frear, para que o menino consiga frear, né? O menino e o trenó. Bom, nesse caso aqui, a gente vai analisar como momento linear inicial o conjunto garoto, mochila e trenó antes de o garoto arremessar a mochila. Vai ser o meu momento linear inicial, tá? Antes do arremesso. Antes do arremesso, o que a gente tem antes do arremesso? A gente tem o garoto, a gente tem o trenó e a gente tem a mochila. A gente agora precisa saber a massa do garoto, trenó e mochila e a velocidade do garoto, trenó e mochila antes do arremesso. E o enunciado me diz isso. Ele diz que o conjunto todo composto do menino, da mochila e do trenó possui massa igual a 90 kg. Eu sei que momento linear sempre é descrito como massa vezes velocidade. Nesse caso aqui, velocidade inicial, que é a velocidade antes do arremesso. Então, se eu substituir os valores, eu terei massa do sistema, garoto, trenó e mochila,
Quanto que é, João? 90 kg, o enunciado me falou. Qual a velocidade antes do arremesso do conjunto garoto, trenó e mochila? Ele me diz aqui, ó. O menino desce uma montanha de gelo em um trenó até chegar ao platô, sem atrito, a uma velocidade de 10 metros por segundo. Essa é a minha velocidade do conjunto garoto, trenó e mochila. Logo, meu momento linear inicial será igual a 900. Momento linear final agora, eu preciso saber. O que eu quero, João? Eu quero a velocidade em que o garoto arremesse a mochila e ele pare. Ou seja, para que eu descubra essa velocidade, o meu momento linear final aqui vai ter que ser focado na mochila. Porque momento linear não é massa vezes velocidade, aqui no caso a velocidade final. Se eu quero descobrir a velocidade final da mochila, eu vou ter que analisar o momento linear final da mochila. E no que se constitui momento linear? Massa vezes velocidade. A gente tem aqui, no caso aqui, velocidade final. Por que velocidade final? Porque é a velocidade depois de o garoto arremessar a mochila. Logo, se eu substituir a massa da mochila aqui por 15, porque o enunciado me diz que a massa da mochila vale 15, e agora eu posso colocar aqui velocidade final. Eu não sei o valor, eu quero descobrir. Ótimo! Eu tenho essas duas equações aqui. Já descobri essas duas equações. Agora, eu posso substituir aqui em cima. Existe uma igualdade entre o momento linear final e inicial, porque é um caso de conservação de momento linear, tá? Momento linear inicial, 900. Momento linear final, 15 vezes velocidade final da mochila, ok? Jogo 15 para o outro lado, dividindo 900. Isso vai dar 60 metros por segundo, tá? Essa é a velocidade com que o garoto tem que jogar a mochila para que o garoto e o trenó parem, ok? A gente respondeu a primeira questão. Agora vamos responder a segunda questão. Se o garoto conseguiu arremessar a mochila a 20 metros por segundo, de quanto a sua velocidade e do trenó diminuíram? Agora, o que ele quer agora, cara? Ele quer o seguinte caso. O garoto estava descendo com o trenó, com a mochila, a uma velocidade de 10 metros por segundo, como o enunciado me diz. Só que aí ele, para parar, joga a mochila a 20 metros por segundo para frente. Percebam que a gente já calculou aqui que a velocidade em que ele tem que jogar a mochila para parar é 60 metros por segundo. Se ele jogou a mochila a 20 metros por segundo, o que a gente vai ter nesse caso? O trenó não vai parar. Não vai parar, ele vai continuar com uma velocidade constante para frente, beleza? E ele quer saber qual é a velocidade, quanto a sua velocidade e do trenó diminuíram, né? Para qual foi a velocidade do garoto do trenó final depois dele jogar essa mochila a 20 metros por segundo. Entenderam? Se vocês não entendem na primeira vez que vocês leem, vocês têm que ler várias outras vezes para conseguir realmente entender o enunciado, conseguir realmente interpretar o problema, tá bem? Se você não entende a primeira vez, é normal, cara. Até eu leio várias vezes para conseguir interpretar o problema. Não fique preocupado com isso. Leia várias vezes até você entender, beleza? Bom, nesse caso aqui, a gente tem que o impulso sempre é igual à variação do momento linear. Momento linear final menos momento linear inicial, tá? Nesse caso aqui, eu vou analisar não o impulso do sistema inteiro. Eu vou analisar o impulso do garoto sobre o trenó, tá? Nesse caso aqui eu vou analisar o impulso do garoto sobre a mochila. Por isso que o meu impulso não vai ser igual a zero, nesse caso aqui, tá? Que eu estou analisando. Porque não é o impulso resultante do sistema todo, garoto, trenó e mochila, mas o impulso que o garoto aplica
sobre a mochila, tá? Nesse caso aqui, para que a gente descubra a velocidade final do garoto e do trenó, beleza? Bom, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos definir momento linear inicial aqui. Momento linear inicial. Qual será o meu momento linear inicial? Vai ser o meu momento linear do garoto, do trenó e da mochila antes de acontecer o arremesso da mochila a 20 metros por segundo. Antes de acontecer esse arremesso, o que eu tinha? Fala aí, o que eu tinha? Eu tinha um conjunto garoto, trenó e mochila descendo do morro lá da montanha de gelo a uma velocidade de 10 metros por segundo. Se eu sei que o momento linear sempre é descrito como massa vezes velocidade, e no caso que é a velocidade inicial do conjunto dos, né? Eu tenho que o meu momento linear inicial, substituindo os valores aqui, será igual à massa do sistema, 90, massa do sistema, estou falando, garoto, trenó e mochila, vezes a velocidade inicial do sistema, 10. Ou seja, o momento linear inicial, antes do arremesso, vai ser igual a 900. Ok? Agora, momento linear final. Eu quero descobrir a velocidade final do garoto e do trenó. Se eu quero descobrir a velocidade final do garoto e do trenó, eu vou analisar o meu momento linear final no garoto, do garoto e do trenó. Então, quando eu substituir aqui massa vezes velocidade final, aqui no caso, por quê? Porque é o momento linear que aconteceu depois do arremesso. Substituindo os valores, eu vou analisar o momento linear final que o garoto e o trenó têm, não a mochila, mas o garoto e o trenó, porque eu quero descobrir a velocidade final do garoto e do trenó. Substituindo os valores aqui, ele me deu a massa do garoto e do trenó? Não, ele não me deu a massa do garoto e do trenó. Ele me deu a massa do sistema, que vai ser garoto, trenó e mochila, e ele me deu a massa da mochila. Mas eu posso descobrir a massa do garoto e do trenó somente se eu diminuir a massa total, garoto, trenó e mochila, 90, por 15, que será a massa da minha mochila. Eu tiro a mochila, fico com o garoto e o trenó. Simples, agora eu tenho a massa do garoto e do trenó, cara. E a velocidade final do garoto e do trenó, somente, não a velocidade final da mochila, eu quero descobrir. Ótimo. Agora, eu não sei o valor do impulso que o garoto aplica sobre a mochila, tá? Eu não sei. Não sei, isso aqui não é zero, porque eu não estou analisando o impulso sobre do sistema, tá? Total. Mas eu estou analisando simplesmente o impulso que o garoto aplica sobre a mochila. O momento linear final, eu descobri aqui que é 90 menos 15, isso aqui dá 75. 75 vezes velocidade final, isso menos momento linear inicial, que é 900. Tá? Ótimo. Para descobrir a velocidade final agora, do garoto e do trenó, somente, eu tenho que descobrir o impulso que o garoto aplica sobre a mochila. E como eu posso descobrir o impulso que o garoto aplica sobre a mochila? Pense bem, a gente tem nesse caso uma conservação de momento linear. Então, portanto, nesse caso, o impulso que o garoto aplica sobre a mochila é necessariamente igual em módulo ao impulso que a mochila aplica sobre o garoto. Logo, se eu sei disso, dá mais um espaço aqui, depois eu voltar. Se eu sei que o impulso que o garoto aplica sobre a mochila é igual em módulo ao impulso que a mochila aplica sobre o garoto, necessariamente o impulso analisado agora sobre a perspectiva da mochila, que a mochila aplica sobre o garoto, vai ser igual. Ou seja, o momento linear final agora da mochila vai ser igual ao momento linear inicial do sistema, antes do arremesso.
tá? Antes do arremesso. Vamos determinar o que significa o momento linear inicial. O que eu tenho antes do arremesso? O que acontece antes do arremesso? Antes do arremesso, o que acontece é muito simples. Eu tenho o garoto, o trenó e a mochila. Mostra a velocidade inicial, que é assim que a gente descreve o momento linear inicial, tá? Substituindo os valores agora, a gente vai ter o quê? Momento linear inicial do sistema. Garoto, trenó e mochila. Qual a massa? 90. Qual a velocidade? 10. Logo, momento linear inicial antes do arremesso é igual a 900. Agora, momento linear final. Agora eu vou analisar o momento linear final sob a perspectiva da mochila, da mochila, momento linear final da mochila. Para descobrir o impulso aqui, e descobrindo o impulso, eu vou jogar o impulso nesse lado aqui, beleza? Ótimo. Momento linear final aqui. Vai ser agora o momento linear final da mochila. Massa vezes velocidade final da mochila. Por quê? Porque é ocorre depois do arremesso. Qual a massa da mochila, João? 15. Qual a velocidade final da mochila? 20 metros por segundo. Ou seja, o momento linear final da mochila é igual a 20 vezes 15. Quanto é que dá isso? 1520? Deixa eu ver se é isso mesmo. 20 vezes 15. É 300, pô. Tô maluco aqui. 300. Ótimo. Agora eu posso analisar o impulso que a mochila aplica sobre o garoto. Momento linear final, eu já determinei que vale 300. Momento linear menos momento linear inicial, já determinei que vale 900. Qual é o impulso agora que a mochila aplica sobre o garoto? Vai ser igual a menos 600 newtons por segundo, tá? Ótimo, descobriu o impulso. Esse impulso vai ser igual aqui. Eu já posso substituir os valores. Menos 600. Isso é igual a 75 vezes velocidade final. Menos 900. Joga o 900 para lá. Que está negativo vai ficar positivo. Mais, aí vai ficar 900, né? Positivo. Menos 600. Isso vai dar 300. Isso será igual a 75 vezes velocidade final. Jogo 75 para o outro lado, dividindo, eu já vou... Deixa eu ver se tem espaço. Tem um espacinho aqui, deixa eu jogar um pouquinho para cima. Vou ter que velocidade final do garoto e do trenó, depois de o garoto arremessar a mochila a 20 metros por segundo. A velocidade final do garoto e do trenó será igual a 75 dividido por 300, né? Não, divide 300 por 75. Isso vai ser igual a 4 metros por segundo. Essa vai ser a velocidade final do garoto e do trenó, depois de o garoto arremessar a mochila a 20 metros por segundo. Beleza, galera? Se vocês ainda tiverem dúvidas, podem falar comigo depois. Já é? Valeu!